Olá, como estamos? Bom dia a todos e todas. Já vejo o pessoal respondendo aí, maravilha. Uau, 76 pessoas já inscritas, já, já participando. A gente, na verdade, tem mais de 200 pessoas inscritas. Estou até preocupado porque esse sistema ele não comporta isso, mas geralmente tem um pessoal que acaba não vindo. É, Queria saber se vocês estão me ouvindo, e eu queria que vocês já começassem a responder a pergunta própria do negócio, né? Como estamos, né? Essa é a pergunta que eu faço aqui para vocês, né? Como estamos? Como é que você está aí? Eu vou explicar daqui a pouco qual que é a ideia desse nosso webinar, mas ele está totalmente concentrado numa questão que não envolve ferramentas nesse momento, técnicas, e sim de a gente se encontrar nesse mundo virtual e em confinamento, né? Estão me ouvindo, ótimo. Estão me vendo também, imagino, né? Espero. Mas volto aí com essa pergunta do como estamos. Se você puder me responder, estão me vendo também, né? Ricardo se reinventando, ótimo. Todos nós, né, Ricardo? Afiando o machado, Juliana. Perfeito. Ouviu um dos meus áudios, né? Bom, acho que então está tudo ok, podemos começar. Eu queria, antes de mais nada, explicar um pouco o processo. Espero que vocês estejam bem, que as suas famílias estejam bem também. É um momento único, né, que a gente está vivendo, todos nós, e a ideia aqui é justamente a gente criar afinidade, aconchego, abraço virtual, aproximação e algumas dicas, né, algumas questões que a gente pode trabalhar a partir daí. Muita gente escrevendo aqui, você já tem noção que eu não vou conseguir ler tudo, mas eu prometo que com o tempo eu consiga pegar algumas coisas. Eu vou me basear, bom, primeiro, né, instruções aqui. Como eu disse, a gente está já alcançando, já estamos em 90 pessoas, aí vamos ultrapassar os 100, muito provavelmente. O que vai acontecer em algum momento é que você vai ver a minha tela travada e talvez deixando de ouvir e tal. Tem um botão amarelo aí em algum momento na parte de cima, um triângulo amarelo, espero, que você clica que aí dá uma retomada se der algum problema. Se você não está vendo o botão, que pode ser que não tenha, porque esse sistema é novo, a minha sugestão mesmo é que você saia da sala, né, saia desse espaço que você está aqui e entre de novo. Tipo um Ctrl-Alt-Del, mas da sala onde você está. Geralmente, quando isso acontece, você consegue ver de novo e fica tudo bem. Outra coisa que é importante, então, primeira questão, botão amarelo, né, sair, entrar, se der, travar. Segunda questão, como eu disse, não vou conseguir acessar, poder responder, né, o volume de coisas que tem aqui, mas eu vou ler com calma depois e, se possível, respondendo. Vou escolher algumas respostas, algumas perguntas, evidentemente, a gente trocar figurinhas aqui, mas eu tenho certeza que não vou ocupar todas. E eu, mais ou menos, me organizei, ainda que, como eu disse, não tem uma pauta, e não tem mesmo, né? A ideia não é ter uma pauta hoje, mas eu me organizei a partir de um questionário que eu fiz, que acho que muitos de vocês responderam também, que é o que eu fiz do coronavírus e a jornada de captação. Lá tem muita coisa interessante, tão interessante que eu vou depois disponibilizar para vocês por e-mail também, as respostas de todos, porque a gente consegue ter um sentido de humanidade, né? De cada um vivendo os seus problemas. Se for possível, eu vou até mostrar aqui de alguma forma as respostas, porque as perguntas eram muito nessa linha, né? O que a gente está fazendo, o que pode ser feito, né? O que a gente espera pela frente. Então é um pouco essa a ideia do objetivo aí. Bom, como eu disse, então, eu vou estar falando aqui, e evidentemente que isso não gera uma conversa como seria o ideal, né? Todos nós no mesmo espaço. Eu vou ver se nos próximos dias eu consigo implementar um outro sistema que é pelo Zoom. Esse tem que ser uma quantidade menor, mas esse sim a gente consegue ver todas as carinhas, né? E todo mundo falando e conversando, né? E se ouvindo. O que eu manejo melhor é esse modelo do webinar, que é o que eu uso muito, e é por isso que eu acabei aplicando ele. Bom, eu estou, na verdade, inaugurando, vamos chamar assim, lançando, né, um conjunto de situações aí, de encontros que a gente vai fazer, tentando encapsular, tentando colocar temáticas específicas. A de hoje não tem temática, é só um abraço virtual, como eu falei, é só para a gente poder se ver,
enfim, poder expressar e dizer, né, o sentimento de estranheza que todo mundo está vivendo nos momentos atuais e saber que isso vai passar, isso é uma situação que passa, né, como tudo na humanidade, e é um equilíbrio, né, entre existe uma enorme crise, uma crise que vai ser maior ainda daqui a pouco, é um fato também, uma crise econômica, mas ao mesmo tempo que vai passar e que a gente tem que estar preparado e saber que coisas que a gente precisa fazer agora e quais são as coisas, né? Não adianta o desespero, não adianta a paralisia, e é justamente o momento de se reinventar, como alguém escreveu aqui, é o momento de se organizar para isso. Como eu falei, então, são várias situações que eu estou propondo e também acompanhando experiências e falas de outras pessoas que também estão se organizando para fazer coisas. O bacana das crises é que elas têm essa situação de que é quando surge a solidariedade extrema, né? Então, todo mundo está dando um pouco de si. E a minha forma de contribuir aqui é um pouco essa, dando o meu relato e as minhas sugestões, e cada um dá um pouco de si. Isso tem muito a ver com parte da estratégia que eu trabalho, que tem a ver com captação de recursos, que é antes mesmo de pedir, saber dar, né? Então, isso também é uma prática. Eu sugiro, então, que antes mesmo de você, apesar da crise, apesar do desespero, apesar das dificuldades, você vai ver que quando você efetivamente também começa a pensar que coisas que eu posso oferecer, isso acaba vindo, né, do universo, sendo místico ou não, religioso ou não, o fato é que isso ocorre. O universo acaba te respondendo, né, à altura para esses processos. Bom, eu quero me concentrar no hoje, mas eu vou explicar. Então, vou passar para vocês alguns links de outras coisas que já estão planejadas também, para quem não se inscreveu ainda, já está inscrito, enfim. Eu vou botar aqui alguns links, né? Um deles é um tema que é especificamente o de amanhã, porque eu vou falar sobre aí sim, não vou só eu, estou eu, o pessoal da Ambev, o Carlinhos da Ambev, também a Luísa, também a Maria do ProSaber, que a gente vai ter uma conversa também informal, nesse mesmo estrutura, esse mesmo modelo, mas seremos 4, sobre gestão de crise. Então, o que significa? A ideia é de que aí sim, amanhã, no webinar de amanhã, quem se quiser se inscrever, clica nesse link aí, quem já está inscrito é só esperar, enfim, aguardar, nesse mesmo horário. Lá sim a gente vai estar falando sobre como que a gente põe a bola no chão e trabalha e faz as coisas que precisam ser feitas na crise, né? Não é nem ficar sofrendo e paralisado porque não sei o que fazer, que não é saudável, e nem ficar sonhando com um futuro parecido com o que é o passado, que também não é o suficiente. Então, gestão de crise é isso, né? Ou seja, põe a bola no chão e faz o que precisa ser feito. Precisa construir um hospital, constrói um hospital. Precisa ajudar o vizinho, ajuda o vizinho. Ou seja, é um pouco essa relação e esse conversa. Então, lá é o momento, por isso que se algumas perguntas que eu vejo aqui que tem um pouco esse viés, eu já saibam que isso é uma coisa que a gente vai jogar lá para frente, né? Outra questão importante também que tem para isso, acho que todos vocês já devem estar inscritos, imagino, quem já está com mais de 2.500 inscritos, a jornada de captação, que vai ser a semana inteira do que vem. Essa sim era a única coisa que já estava prevista acontecer antes do coronavírus, e o que a gente fez foi uma remodelação, né? Então tem esse outro link aí, que é a jornada de captação, que esse sim já está previsto, que a gente está fazendo é remodelando, regravando os vídeos, preparando material mais focado nessa emergência, nessa situação da captação de recursos a partir de uma situação como essa, né, de confinamentos, enfim. Então tem uma outra coisa. Eu vou mandar mais 2 links, né, para que tudo que seja envolvendo o meu tema nesses próximos 15 dias vocês tenham informação, e aí a gente possa partir para o que eu quero falar hoje mesmo. Um outro link que é, quem não conhece, quem não sabe, quer dizer, eu sei que alguém sabe aí, porque já falaram, né, sobre a jornada sobre o afiando o machado. Isso foi um áudio que eu fiz, que todo dia eu faço um áudio no meu canal do Telegram, que é o Social Plus. De novo, só um espaço. Esse também já existia antes, mas evidentemente que esses dias eu estou falando muito sobre o corona, eu estou chamando corona porque eu fiquei íntimo, sabe? Eu não falo Covid-19, que eu acho que é um nome muito senhorial. O corona. Então, corona, eu falo muito sobre ele, e para quem. Sugiro que quem não tem o Telegram baixar, enfim. De novo, eu só estou querendo passar links para vocês verem os envolvimentos. E o outro, finalmente, que é um dos produtos que eu tenho, eu falando o português claro, né? Ou seja, evidentemente, vocês sabem, eu trabalho com consultoria e com venda de cursos e mentorias, né?
Um dos produtos que eu tenho, que é o Social Plus, justamente, o Clube Social Plus, nessa fase de captação de corona, né, o que a gente fez foi criar uma estratégia de... A gente ia querer oferecer de graça, mas o sistema que a gente tem não permite que a gente faça isso de graça, então eu cobrei R$ 1 por mês durante os próximos 3 meses para garantir que também as pessoas tenham acesso a esse clube, que tem um monte de conteúdo lá. Você que vai estar em casa e com tempo, né? Eu, particularmente, estou em casa e estou sem tempo, mas tem pessoas que talvez vão estar em casa e com tempo. É o momento também de se aprender, de afiar o machado, como a gente diz, de estudar e de poder dar a volta por cima pelo que tem que fazer. Bom, feito isso, da minha parte, eu queria comentar isso. Tem um dado interessante que eu queria passar também, é o último link aqui que eu... não, vamos aproveitar o gancho, passar um último, né? Esse link aqui é para vocês se distraírem um pouco, que é música. A gente outra parte do tripé, né? O tripé Social Plus tem o Telegram, gratuito, evidentemente, a Rádio Social Plus, gratuito, evidentemente, que é para a gente ouvir música e podcasts onde eu fala sobre, tem a ver com área social, tem um monte de podcasts aí, e o terceiro, que é justamente o Social Plus, o Clube, que esse sim é um serviço pago mensal. E por último, uma coisa que eu estou acompanhando nessa semana, estou enchendo vocês de links para vocês se distraírem depois a gente fechar o webinar, combinado? Que é esse portal do impacto, feito pelo pessoal da Fomenta, que é uma organização bem bacana lá de Campinas, se não me engano, ou Limeira, enfim, do interior, que estão desenvolvendo uma coisa muito legal, que é concentrando informações especificamente para esses tempos de coronavírus, né, de novo, ou seja, tá mais a questões jurídicas e tal. Um pessoal que eu acompanhei, eles fizeram um webinar, parece que vão fazer uns outros também, então acho que vale a pena se inscrever lá, e tem bastante coisa interessante, pessoal bem intencionado lá, que trabalha com esse tema. Achei bem legal o que eles estão fazendo, por isso a recomendação. Bom, lotei vocês de links, vamos agora dar uma lida rápida aqui, porque agora a gente vai parar de ficar vendo o link e falar mesmo, né? O Vanderlei falou que está travando, ou seja, travando, gente, 130, já está com 130 na sala, isso gera um pouco realmente esse problema. Então, travar, minha sugestão é, se você achar um botão amarelo por aí, clica, que você entra e sai. Se não achar o botão, sai da sala, né, e entra de novo, que geralmente volta ao normal. Se não tivesse, o problema se ficar se repetindo por muitas pessoas, o mais provável seja pela quantidade de gente que tem, né? Como eu disse, eu não imaginava que ia ter tanta gente inscrita e imaginava que seria menos de 100, até 100 ele funciona razoavelmente bem. Outro assunto importante também, vocês vão receber um replay disso por e-mail, com todo o chat, aliás, com o vídeo inteiro, os chats, enfim, outros materiais que eu, no meio do cominho, a gente conversa. E com o questionário também que eu vou falar. A Rita está falando de mandar os links, eu vou mandar os links também por e-mail, todos esses que eu estou mandando, junto com esse e-mail que vai receber com o replay. Então, eu queria só passar para a gente ficar livre de todos os assuntos, poder ler o que as pessoas... a Juliana está dizendo, sugere apertar o F5. Boa, Juliana, obrigado. Então, se tiver essas questões... A Giovana fala, Campinas, legal, Giovana, muito bom. Não, obrigado vocês estão fazendo um trabalho muito bacana mesmo, parabéns, né? Eu acompanhei esses dias aí, eu estou vendo que é uma loucura de fazer tudo junto, né? Eu estou nesse mesmo pique, tentando fazer o máximo que a gente pode nesses tempos de loucura, né? E acho que a gente tem que somar esforços nesse sentido, então parabéns aí. A Rita mandou mandar por e-mail. Vou dar só uma olhada nos últimos, eu sei que tem um monte de coisa aqui para a gente ver, e como eu disse, é informal mesmo, tá? Não espere que eu vou ter a resposta de tudo. Eu estou lendo em medida que estou falando com vocês. Legal, todo mundo falando aqui. Bom, acho que podemos seguir, né? Quem tá, as pessoas de onde vem, maravilha. Tem Florianópolis, Taubaté, Santos, muito legal. Bom, vamos às questões então. Maringá, Bauru, que legal, muito bom, muito bom.
Bom, qual que é a questão, então, como eu disse, né? Tendo mostrado esse cenário das coisas que a gente está se desenvolvendo, tanto as minhas terceiros, né, o pessoal do Fomento, o pessoal, outros várias frentes que eu tenho, hoje eu participo também do Movimento pela Cultura de Doação, lá a gente está a cada dia, é um lugar muito bacana, porque a gente está vendo o positivo de tudo isso, né? A solidariedade, ou seja, nos últimos 5 dias já se doaram mais de R$500 bilhão entre as várias coisas que empresas e pessoas doaram. R$500 bilhão, R$500 milhões de hospital sendo construído, de doações de centenas de respiradores. Então, esse momento, essa questão toda, as crises geram isso, né? O típico, né? Crise é também oportunidade, enfim. Então, a crise gera isso. E eu vou falar muito aqui em primeira pessoa, tá? Eu vou tentar falar de mim, apesar de eu ter sempre uma tendência a ser meio professoral, né? Meio professor, meio gosto até desse lugar que eu ocupo, mas eu vou tentar falar com vocês dentro de uma linha de raciocínio que é a minha pessoal, tentar conectar o meu pessoal com o seu pessoal, né? Os momentos que a gente está vivendo, eles são literalmente os mesmos entre todos no mundo, né? Então não tem alguém que tenha a solução, porque nos meus tempos o que a gente fez, essa solução foi essa. Não existe. Não existe algo similar. Então não existe algo que a gente possa dizer assim, então vamos repetir aquilo que a gente fez há 3 anos atrás. Não existe. Então, o que dá para a gente viver? Bom, a vivência mesmo da vida, né? Eu já tive nesses últimos 10 dias momentos de super chateação, incômodo, tristeza, né? Medo, insegurança, sensação de onde é que a gente pode parar, o que isso vai gerar, como é que vai acontecer. Eu já tive situações de raiva, né? De ver gente que fala, nossa, que absurdo que essa pessoa ou aquela outra está falando, ou pessoa que não se liga, né? Já tive medo, eu tive momentos de ufa, que bom, né? Que gratidão, obrigado, eu estou aqui protegido, com calma, minha família está bem. Então já são muitos os sentimentos, né, nesse período todo. E ok, né? Tudo bem, é isso mesmo, né? Esses são os sentimentos que a gente tem que lidar. Nas falas que eu vi sobre os processos aqui de sugestões do que as pessoas pretendem fazer, eu vi de tudo, até inclusive em outros, não só nesse questionário que eu mostrei, mas também nas falas de outros grupos de WhatsApp que eu estou participando, pessoas tentando colocar como solução sonhos, e aí eu vou explicar por que eu quero chamar com isso, como se o sonho fosse a solução, né? Então, exemplo, né? A gente fala assim, vamos agora estudar a lei de incentivos. Gente, honestamente, tá? É claro que lei de incentivo é bom, mas você quer agora começar a estudar lei de incentivo, ou seja, não faz o menor sentido. E eu queria dizer, dividindo esse problema enorme em partes do problema. Primeiro problema, você não consegue mandar isso para o Ministério, porque o Ministério não vai ter tempo de aprovação urgente para poder aprovar. Com esse processo aprovado, você não vai conseguir chegar nas empresas, porque as empresas justamente também não estão focando nesse sentido. E problema maior que todos, a empresa lida, ou seja, os incentivos fiscais têm a ver com lucro. As empresas, nos próximos anos, e talvez o que vem, vão lidar com prejuízo, ou lucro baixíssimo. Então, ou seja, todo esse viés empresa, a gente tem que considerar que não há uma única visão, evidentemente, mas essa ideia de imaginar que a expectativa está, então vou procurar para a empresa bater na porta, esquece. Um outro vai conseguir? Vai. Quais? Os que têm relações próximas, justamente. Ou seja, o empresário ou executivo vai acabar se aproximando, ou por cidade, ou porque a cidade é aquela, ou conhece mais e tal. Então, eu estou só descartando o que não serve para depois me concentrar no que serve. Não é que não serve nada. Tem algo muito saudável, muito importante que serve, que eu quero finalizar com ele. Vou então agora ver com o governo se ele aumenta meu convênio. Não, talvez ele reduza seu convênio. Talvez ele te incomode porque você nem entregou o convênio conforme deveria, mesmo sabendo que existe uma crise. Ou seja, tem toda uma linha de burocracia que tem pela frente aí, que por mais que exista um bom senso de alguns na esfera governamental que você for falar, talvez a própria burocracia impeça, ou seja, você vai ter mais problemas burocráticos que outra coisa, para lidar com a prestação de contas existente, ou seja, para que lá eles entendam, não a pessoa, porque a pessoa entende, mas que o governo, a burocracia concretamente entenda de que é um momento excepcional que a gente está vivendo. Então vou fazer evento. Não dá, você já sabe, não dá para fazer evento porque a gente não pode estar na rua. Então, ok. Aí você fala assim, bom, então desespero, né? Não. Aí que eu acho que é importante a gente entender. Literalmente, a gente tem que se reinventar para os próximos meses, pelo menos, os próximos 2, 3 meses. E o que sobra, né? Se eu tirei governo, se eu tirei empresa, sobra uma coisinha muito meiga, interessante, chamada gente.
E nesse aspecto, não altera em nada o meu discurso dos últimos 20 anos, onde eu sempre falo de gente, eu sempre falo de pessoas, né? Eu sempre falo que nos interessa muito mais os potenciais aliados, potenciais doadores, as pessoas, sejam elas fora ou dentro das empresas, fora ou dentro do governo, mas sempre pensar em pessoas. Aí você fala assim, então como é que eu lido com pessoas? Bom, aí começam a surgir essa situação que eu perguntei para vocês, né? Que é como estamos, né? Como estamos? Você está num momento de desespero absoluto, né? E é compreensível se você tiver, não se sinta mal se você está, ou seja, vai passar também o desespero. Mas se é isso, não é um bom momento de você falar com as pessoas pedindo algo. Por quê? Porque você vai dar um grito, na verdade, não é ser um pedido, né? E esse grito, muitas vezes, algum ou outro vão se interessar, mas o mais comum é que não, que se afastem, porque o grito é muito alto para eles, né, metaforicamente falando. Todos os movimentos solidários que estão acontecendo hoje no Brasil, eles estão acontecendo do doador para o receptor. E por que isso? Porque, enfim, então, as pessoas que estão doando, elas se sentem na obrigação moral de doar e contribuir. Isso é muito bom, isso é muito saudável, mas efetivamente não necessariamente isso chega até você, até a sua organização. Então isso é um problema, né? Vou contar uma historinha que aconteceu lá para 98, 99, por aí mais ou menos. Ainda era governo Fernando Henrique Cardoso, a Ruth Cardoso, que era a mulher dele, mas ela era responsável pela Comunidade Solidária, uma organização, né, que alguns de vocês devem conhecer. E naquele momento, naquela época, eles fizeram um evento, não era nem um evento, acho que foi simplesmente uma carta e pronto. Eles mandaram uma carta assinada pela Ruth Cardoso para os 50 maiores empresários do país. Historinha curta, vai resumir agora a história. O que aconteceu? 100% de êxito. 50 empresários que receberam a carta, eles pediam lá, sei lá, R$1 milhão, e as 50 empresas, maiores empresas, deram R$1 milhão. Primeiro, por quê? Porque era a mulher do presidente, como é que eu não ia dar R$1 milhão, né? Então, aparentemente, nossa, sucesso absoluto, que maravilha. O que aconteceu na real é que naquele ano, especificamente, foi o ano de mais baixa, menor quantidade de dinheiro circulando na área social, ou seja, as ONGs perderam dinheiro, porque todo o dinheiro focou na comunidade solidária. Então, eu tenho comentado até com algumas pessoas que estão lidando com esses movimentos agora de grandes doações para hospitais, né, enfim, para todas para as comunidades diretamente, fazendo um trabalho que eu acho um trabalho lindo e maravilhoso, sem dúvida, mas a gente precisa tomar cuidado, porque toda essa canalização dos recursos organizados pelos doadores não está indo para ONGs como vocês, para vários de vocês. Então, isso é um problema. Então, o que eu digo, mais um problema. A gente achou que tinha solução, mas mais um problema. E eu repito, e vou repetir isso os próximos dias, mas, e apesar disso, como estamos? Né? Como estamos? Ou seja, o que a gente pode fazer, então, a partir disso? Duas coisas, basicamente. Né? Em relação a doações, a gente tem que fazer um monte de coisas. Mas em relação a doações, duas coisas. Uma, manter os doadores atuais, ligando para eles, conversando com eles, sem grito, sem choro, né? Sem desespero, porque é dizer que é um momento importante para que essas pessoas não nos deixem. É o pior momento para se deixar. Então é um momento, não nos deixem. É uma conversa franca, uma conversa que para alguns patrocinadores é telefone mesmo, né? Não é um e-mail só dizendo, né? É uma conversa de olho no olho. Olho no olho não dá, mas ouvido na boca, né? Então, o que a gente possa fazer de uma conversa franca e pessoal e honesta. Então, essa é uma frente muito importante de garantia. E uma segunda frente que é de busca de novos. E esses novos, eu não vou encontrar eles na rua, ou quem são esses novos? É o momento para você fazer a lista de quem são os potenciais novos. Que não é uma pessoa, então, qualquer, que eu não sei quem. É talvez ver nessa frente, nesses amigos de amigos, nesse novo que talvez aquele que era o da rifa do ano passado, que agora é o momento de eu ligar, de mandar um e-mail. É esse. Não é jogar para o céu e ver qualquer esperança de que alguém bata na porta, porque não vão bater, né? Então, isso eu estou falando, evidentemente, na frente de trazer dinheiro. Eu não estou nem entrando numa outra frente, que é como também a gente reduz custos, porque aí é uma outra frente, isso é assunto para amanhã, por exemplo, a ideia de gestão de crises. Mas em relação a trazer dinheiro, é isso. É uma reflexão, né, de como estamos, né,
Estamos assim, eu preciso então falar com quem está comigo, para que ele não deixe de estar comigo, ao contrário, se possível que ele dê mais. Ou seja, fique à vontade, se você quiser, para conversar com essas pessoas, para que doem mais. Não há problema em dizer isso, porque é absolutamente compreensível a situação. Então, garantir, fidelizar esses que doem, que estão com você hoje, fato. E segundo, novos. E como é que esses novos? Novos não é imaginar uma cena do novo, então vou criar um botão, vou colocar vou criar uma campanha fazer um crowdfunding, ou fazer uma vaquinha na internet. Ótimo, faça, mas o que significa isso? Jogar lá e esquecer e fazer outra coisa? Não. Literalmente significa falar, e quem são os primeiros? A família, sua família são os primeiros a doar. Os amigos deles são os primeiros a doar. Ou seja, de novo, a estratégia do pequeno, né? Os que estão ao meu redor. Então, esses novos são novos ao meu redor. Isso é a função objetiva dos próximos 2 meses. Ah, mas eu preciso alcançar 100 mil pessoas. Ok. Depois dos 2 meses. Agora você vai alcançar 50 pessoas, ou 15. Mas é o possível, é o que dá para fazer com bola no chão. Né? É isso efetivamente que a gente pode fazer. Isso pode ser o substituto do evento que você ia fazer. Isso você pode começar a ter ideias criativas. Né? Por exemplo, eu vi gente que está fazendo o seguinte: eles cancelaram o evento, o jantar, mas estão conversando com as pessoas se eles topam manter o dinheiro, manter o pagamento. Né, manter o ingresso ao jantar, por exemplo. Né? Ou seja, ó, vamos fazer um jantar beneficente. A gente não vai mais porque está em crise. Você topa, então, ligar, você topa manter esse dinheiro e a gente faz o jantar depois ou não, ouvir uma doação, enfim. E tem surgido de tudo. Gente que fala, não, nem ferrando, estou precisando de grana. Outros assim, topo, te dou até mais. Outros assim, ó, eu topo, mas eu estou adiando um direito ao meu jantar daqui a 3 meses. Mas é uma forma criativa de imaginar, um a um, o que tem que ser feito. Então, gente, o que precisa ser feito agora é um a um. É olho no olho, de novo, uma expressão metafórica, mas é um a um. Esse processo, ele para quem, de novo, aí vou eu olhando de forma otimista isso, né? O que o captação muitas vezes é visto como o patinho feio da organização, aquele que traz o dinheiro, mas não é muito a nossa praia, a gente é mais de cuidar de criança. Agora que está todo mundo home office, é um excelente momento para todos da organização poderem se dedicar a isso, poder se dedicar a ligar, a mandar e-mail, a conversar, a trocar figurinhas. Não precisa ser só o pedir. Pode ser simplesmente uma conversa, um feedback, né? Falar com um conselheiro, dar notícias de como é que as coisas estão, ou seja, se comunicar. Esse momento nosso de estar aqui fechado, né? É um melhor momento, melhor hora para a gente poder se comunicar com o máximo de pessoas. Faz um webinar como esse com os doadores, para os seus doadores, falando como é que estão as situações. Cria um bate-papo entre os conselheiros também fazendo isso. Né? Enfim, são momentos aí criativos. Tem uma outra parte que eu quero falar ainda, mas eu queria ver se tem mais. Eu vou pegar de novo, de 5 em 5 minutos, eu vou fazendo um pouco essa coleta aqui de outras perguntas. Viviane perguntando se pode monitorizar o vídeo. Sim, a gente vai mandar isso por e-mail na sequência, terminando aqui umas horas a mais. Vai o replay do vídeo, esses links que eu mandei, e a princípio acho que isso. Cristina, estamos vendo grandes captações para a Covid e me preocupa muito que doadores deixem outras doações de lado. Exatamente, Cristina. Então, eles vão deixar de fato com os teus doadores não podem deixar. O que os outros doadores vão fazer, de fato eles vão fazer isso. Mas os teus eles não podem deixar de doar para você. Então é o fato de você agora, nesse momento, falar com eles, trocar figurinhas, contar como é importante a manutenção disso. Se alguém também tem alguma ideia criativa que já está fazendo, não adianta falar a ideia do outro, né? Ou seja, a ideia que, pensei em fazer. Não, você está fazendo, ou sabe que o outro está fazendo, também publica, vai escrevendo aqui, que a gente já está 160 pessoas aqui, muito legal, estou impressionado que a máquina continua rodando aqui, né? A Joyce falando que o Hospital Espírita André Luiz e o nosso plano de contingência está bem difícil. Eu não sei exatamente o que você chama de plano de contingência, se tem a ver só com custo ou também tem a ver com receita, né? Ou seja, Hospital Espírita, você tem que ir, Joyce, toda a tua turma. Ou seja, vai direto, e-mail, telefonema, todo esse pessoal tem que saber que está complicado para você esse processo. Então, vai em frente, é ligação mesmo, e-mail, ligação, facilitar a doação. Também tem essa, então você pode doar, posso. Então você tem que ir no banco, não, ele não vai no banco, né? Então, se existe um botão para isso facilitado, maravilha, né? Se você facilitar muito, você tratar ele como o rei, né, pessoa? Como que eu posso ajudar ao máximo uma situação como essa? Vamos ver o que mais aqui. Muita gente falando, muito legal, gente.
Só que a conexão está falando. Então, todo mundo está falando que a conexão está falhando, é isso, é provavelmente pela quantidade. Sai da sala e entra de novo. A princípio, isso deve melhorar. A Juliana falando, acha que as pessoas vão continuar doando mesmo com a crise econômica que vai surgir? Não e sim. Não no sentido emergencial que está acontecendo hoje. Ou seja, hoje, se você perguntar para a pessoa o que você doaria hoje para quem, vão falar algo vinculado ao hospital, algo vinculado à saúde, né? Por quê? Porque é emergência. É igual no tsunami, você doa porque tem o tsunami, né? Se tem o brumadinho, você doa o brumadinho. Então, esse urgente, naturalmente as pessoas não doam. Mas, de novo, por isso que eu falo, se você, como organização, faz um trabalho com os seus doadores e o entorno disso, né, as pessoas próximas, você convence até o doador a falar com os próprios amigos deles, esses vão doar para você para o resto da vida. Isso pode se transformar numa fidelização. Você pode, a partir de uma situação como essa, virar um doador, a pessoa pode virar um doador recorrente, porque se iniciou uma relação, se fortaleceu uma relação, né? Então é um momento sim de contar com esses, né? Aproveite esse gancho, gente. Eu quero colocar muito isso claro para vocês. Aproveitem essa crise. Ela é uma enorme oportunidade de você fidelizar doadores e de você trazer novos doadores para a sua causa. Com cuidado, com elegância, de um jeito bacana, de um jeito saudável. Mas é uma oportunidade, porque é um momento de complicação. Agora, nas próxima semana, eu diria, todos os olhares estão vinculados ao Covid-19. Todo mundo. Daqui a 2, quando começar a crise feia, porque imagina que já tem uma semana que aquele morador, aquele vendedor ambulante já não trabalha na rua. E já tem pesquisa aí mostrando que isso significa que ele não tem dinheiro para a semana que vem. Então, daqui a poucas semanas, eu diria que 2, estou falando 15, daqui a 2 ou 3, começa a crise, né, econômica. Essa crise econômica vai afetar todos, inclusive vocês, inclusive eu, inclusive todos nós. Então, ou seja, se eu estou com uma relação com o meu doador de dizer assim, estamos juntos nessa crise, ou seja, é o momento de você me ajudar, né? Primeiro, levar em consideração que ele também vai estar em crise, tá? Não pensa que a crise é só de alguns, é do ambulante da rua. Não, a crise vai afetar todo mundo. Porque a empresa vai vender menos, o governo vai arrecadar menos, todo mundo vai ter menos dinheiro circulando aí, porque não houve dinheiro sendo investido. Então, é um momento de você fidelizar mesmo, conversar um a um com seus doadores. Ah, mas eu tenho 5 mil doadores do telemarketing. Liga para os 5 mil doadores do telemarketing mudando o script, né? Mudando o script, em vez de dizer assim, muda para o fidelizar, para o trazer, para contar com isso, né? Para aquele que você vê que tem oportunidade de que ele pode dar mais nesse momento, é o momento de você pedir mais. Tudo isso. Mas é muito um a um, é muito essa conversa de um a um. Vamos seguindo aqui. O Rubens falando, quem nos ajudou até aqui nos ajudará, vai continuar nos ajudando. Desde que você, a equipe sua, você continue em conversas com ele. Porque pense que nesse momento, nesse exato momento, tem alguém pedindo para o teu doador para doar para o hospital ao lado da casa dele. E ele vai pesar. Bom, se ele tem dinheiro suficiente, ele vai também doar para o hospital. Ótimo. Vai doar para o hospital, vai doar para você. Ou talvez ele não vai doar para o hospital porque prefere doar para você. Ou talvez ele deixe de doar para você. Então, ou seja, existe aí uma concorrência real da mente do doador, né? Sabe essa coisa de... Né? Eu imagino, se eu for perguntar para vocês qual que é vou fazer um teste aqui, né? Para distrair um pouco, inclusive para a gente relaxar um pouco. Qual que é a primeira marca de geladeira que vocês pensam? Escreve aqui no chat. Qual que é a primeira marca de geladeira que vocês pensam? Sei que vocês estavam agora super concentrados, né? Destruir toda a concentração de vocês com o tema. Mas escreve aí, primeira marca de geladeira que vem na sua cabeça. Não adianta pensar 2 vezes e falar outro nome. Pensa, seja honesto para o nosso grupo e escreva aí qual que é a Brastemp, Consul, Brastemp, Consul, Brastemp, Electrolux, legal, bacana, viu? Vocês entendem o que eu quero dizer? Agora, por que eu fiz esse exemplo, né? O que a gente tem que fazer com o nosso doador? Que quando ele pense na ONG, pense na nossa. Assim como quando a gente pensa em geladeira, pensa em Brastemp. Isso chama top of mind, né? Ou seja, como é que a gente está na mente do consumidor pelas marcas, né? Então, ou seja, geladeira, Brastemp, né? Eu falei essa porque tem várias outras que é já mais concorrido, né? Carros, pode falar Fiat, GM, enfim. Mas geladeira é provado, está aqui a prova, né?
O que vem mais rapidamente é o Brasil. Por quê? Porque foram anos de divulgação e de presença de marca, de propaganda, e de a gente ter sempre teve uma Brastemp, a primeira Brastemp a gente nunca... Não, isso eu não ia falar. A primeira Brastemp a gente nunca esquece, não. Isso é isso é o outro, né? Isso é o do sutiã, né? O primeiro sutiã a gente nunca esquece. Vale Zero, né? Se eu não me engano. Então, essas coisas da marca, é um momento de a gente entender agora qual que é, o que a gente fala assim, você vai doar para quem hoje? Vamos falar coronavírus, né? No sentido de doar para hospital. Isso é que está na cabeça do doador agora. Então, primeiro, criar um vínculo do coronavírus com a sua organização, seja porque você precisa desse recurso que está doando de alguma forma, está contribuindo, chegando lá na comunidade diretamente porque ele não está mais trabalhando e tal. Enfim, é o momento de se criar o vínculo agora com ele nesse aspecto, né? E daqui para frente, entender como isso é fundamental. Ou seja, é fundamental que quando o meu doador pense numa ONG, pense numa doação, pense em mim, né? Esse é o nosso objetivo, que a gente não vai conseguir agora. Agora é só um trabalho de presença, de avisar constantemente, mostrar que está fazendo, mostrar que solução que encontrou, como é que você está trabalhando agora com a comunidade, sendo que você está em casa. Seja muito franco, muito transparente, mas transmite isso. Marca a presença, transforma que isso esteja na mente dele. Eu sei que muitos de vocês fazem newsletters, as suas organizações e tal, mas não é esse tipo de coisa que eu estou falando, tá? Porque a newsletter, muitas vezes, a gente recebe e deleta, nem lê direito, porque está configurado, está lá arrumadinho, um tipo jornal. E-mail, sabe os que acho que vocês chegaram aqui, muito provavelmente porque eu mandei alguma coisa para vocês. Vocês veem como eu mando e-mail? Eu não mando uma newsletter, é um texto. É um texto de e-mail. Por quê? Porque isso aproxima, isso transforma aqui. O Marcelo, colega, está me escrevendo alguma coisa, deixa eu ver o que eu quero, o que ele vai fazer. Então, essa aproximação, essa informalidade, esse humanismo, essa coisa humano com o humano, sabe? De eu ligar lá para o conselho e falar assim, olha, está complicadíssimo aqui. A gente é grave o que a gente está vivendo agora, porque a gente estamos tendo que ficar em casa, não podemos atender a comunidade, como é que a gente chega até eles? Ou seja, é um momento de você rever custos, como eu disse, isso é assunto para amanhã, né? Mas é um momento de você reorganizar custeio, né? O que eu faço agora com aquela merenda que eu tenho lá no congelador? Eu preciso fazer alguma forma para isso chegar na população, porque antes eu fazia isso, então, sabe, remodelar tudo, se reinventar tudo. Nesse aspecto de custeio, como eu disse, é amanhã que a gente vai falar mais, até porque não é minha praia. Né? Por isso que eu chamei o pessoal da Ambev, chamei o pessoal do ProSaber, o pessoal do Luta pela Paz, enfim, galera que está vivendo isso, né? Vai vivendo essa situação. A minha praia é mais a ideia de como trazer dinheiro. E trazer dinheiro é isso, relacionamento. Conversar com cada um. Ah, mas eu tenho 1.000. Volto a dizer. Você tem alguma coisa para fazer? Ligue para os 1.000. Né? Divida entre a sua equipe. Né? É o momento de você se concentrar aí. Né? E vamos lá, vou tentar responder. Eu sei que tem um monte de pergunta aqui, né, gente? Mas vamos tentar no possível aqui. E as ONGs que têm concentração em doações de empresas? Excelente pergunta, Daniel. Primeiro, lá para frente, né, reduzir essa dependência. É claro, isso a gente não vai resolver nos próximos 2 meses. É bem provável que essa concentração com empresas, uma ou outra caia, mas é bem provável também que uma ou outra, as maiorias se mantenha e queira ficar com você. Faz esse tete-a-tete. Liga para o que eu chamo de poder de caneta. Né? Quem que lá na empresa que te apoia é o poder de caneta lá de fato. É o cara que de fato te disse o sim. Liga para ele. Ah, mas ele tá... Liga para ele. Liga para ele porque, de novo, é humano com humano, né? Tô te ligando só para saber se você vai manter o nosso compromisso, porque é um momento muito importante para nós de fazer isso. Inclusive, se você tiver alguma ideia que a gente possa gerar recurso para nós, excelente. Que tal a gente bolar uma estratégia com os funcionários da sua empresa online poderem doar, você falando, ou seja, usa esse cara da empresa como teu aliado, porque ele é teu aliado. Literalmente. Ele está apoiando, ele, pessoa. A gente tem o hábito de falar ele, empresa, né? Mas quem está de fato apoiando é ele, pessoa. Ele que está segurando a onda, o rojão lá dentro de apoiar você lá dentro da empresa. Às vezes ele tem inimigos lá que não gostariam da ideia de que eles estão indo para lá. É bom a gente lembrar disso sempre. Então é sempre pessoas, né? É o momento de a gente se aproximar. É o momento de conversar olho no olho com cada um. Pessoas. Então, a pergunta é muito boa porque, da mesma forma, você deve conversar com essas pessoas dentro das empresas que te apoiam. Não diria que é o momento de você aproveitar, buscar novas empresas. Não, aproveita em paralelo e vai fazendo essas estratégias. Vai tentando colocar gente no meio dessa relação com empresas, como eu falei, funcionários dessas empresas, fornecedores, empresas fornecedoras dessa empresa, ou seja, cria nessa conexão
essas pontes, né, esse segundo contato, né, cria essa situação de aproximação. Eu vi que tem um monte de pergunta aqui, gente. Eu vou tentar. Muito que falou de. Vamos ver. Eu vi que tem gente que deu sugestões. A Juliane falou, vamos ver, eu comentei com um colega como um momento de grandes oportunidades e ele disse de incertezas. Concordei. Sim. Quando eu digo oportunidade, não vou dizer, então tudo é lindo, né? Um momento maravilhoso, cheio de oportunidades. Não. Evidentemente que não. Mas é aquela coisa do termo grego, não, chinês, né? Que crise também é a mesma frase. Dizem, né? Que é um símbolo para crise e oportunidade. Literalmente né? É uma situação de oportunidades que podem ser geradas a partir disso. O que a gente não pode fazer? De novo, eu pergunto do como estamos, né? Não se paralisem. Não fiquem, como já aconteceu comigo 2 ou 3 dias seguidos, assim, só olhando matéria, só olhando notícias, só se deprimindo com todas as desgraças que a gente vai estar vendo por aí e tudo que tem de fato acontecendo e milhares de notícias de todos os ângulos para a gente ver problemas. Isso gera, primeiro, uma ansiedade, uma angústia muito forte, uma paralisia muito grande e que não serve para nada. Isso não serve para nada. A consciência de que é uma fase difícil, não é também fingir que está tudo lindo, mas o que a gente precisa fazer é botar a bola no chão e começar e fazer esse jogo, que é diferente do jogo que a gente fazia 2 semanas atrás. Então é isso que eu digo de oportunidades, né? Para mim, eu que lido com captação e especialmente com indivíduos, eu considero como uma enorme oportunidade de aprendizado para todas as organizações com quem eu trabalho, que é agora, é na guerra que a gente vai aprender esse processo, né? É isso, né? Nesse sentido que eu digo. Vamos ver, exemplos aqui, ideia 3, depois eu acho as outras, Jader, mas caiu na minha frente aqui, ideia 3. Trabalhamos na prevenção de hipertensão e diabetes, maiores vítimas do coronavírus. Estamos criando um boletim sobre como os prevenir. Ótimo, ótimo. Tudo aquilo que envolva você doar, você ser simpático, você fazer uma entrega para os outros, vai soar bem no momento certo de que a pessoa queira pensar para quem doar e pense em você. Vai ter um momento que lá na frente você vai pedir, né? Mas, ou seja, você em paralelo também poder, se você tem estrutura e condições de criar esses conteúdos, essas entregas, essa doação, essa sua especialidade te traz isso, é um momento para você fazer também. Eu tinha aqui separado, o problema é que eu não estou achando no meio de um monte de informações que eu tenho aqui na minha tela, mas era uma organização que também, ela lida com crianças, né? Agora essas crianças estão nas suas casas, evidentemente, e o que ela fez foi, no site delas, em 3 dias eles fizeram isso, eles também fizeram um apanhado de brincadeiras que podem ser feitas nas suas casas e botaram no site deles. E não é que eles mandaram então só para as crianças, para todo mundo. Então, se você quiser baixar lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que tá. Achei. Vou mandar o link também. Que chama... Isso é uma excelente sugestão. Vou mandar o link. Depois todos esses links também vão para vocês pelo e-mail, tá? Mas vejam aí esse IFAM. Eu não conhecia a organização, na verdade, Instituto da Infância, e tá aí, ou seja, tem um conjunto enorme de coisas para fazer downloads, de brincadeira, e não são deles, é de tudo que eles foram achando. Então, o que é? Uma curadoria de coisas bacanas que podem ser feitas que eles jogaram aqui, né? Isso é uma prestação de serviço, vamos chamar assim, que você fica bem na foto, né? Estou fazendo um serviço, é minha especialidade, ou seja, chama o Instituto da Infância, estou aqui então separando um conjunto de coisas que eu posso fazer neste exato momento, onde as crianças estão confinadas, não precisa ser um material meu, e está aqui à disposição. Ele está pensando no doador, não está pensando no doador nesse momento, mas evidentemente que fica simpático em fazer isso. E, de fato, estou sendo útil, não estou paralisando, né? Não tô focado em simplesmente sofrer pela desgraça que está rodando. Eu estou agitando, estou fazendo coisas, né? Que mais aqui? Edson pergunta, nossa estratégia é manter de alguma forma o atendimento aos beneficiários e campanhas bem focadas nas nossas necessidades no momento e divulgando as atividades. Você acredita que é uma forma de fidelizar e agregar novos apoiadores? Se você, não sei, ficou um pouco, não sei, como é que você está conseguindo atender os beneficiários, Edson? Depois você me diz, porque se eles estão em casa e você consegue atendê-los online, é ótimo, porque aí você pode mostrar que você mudou o jogo, né? Consegue fazer de uma forma que no online também funciona. Ótimo, isso é uma forma de você dizer. Agora, você chegar para os seus apoiadores
novos ou fidelizar, e dizer, o que a gente está fazendo é atendê-los com as necessidades do momento, divulgando atividades. Ele vai dizer, pô, então não aconteceu nada de especial, nada de diferente, nada de ruim, né? Não que a gente tenha que jogar coisa ruim, mas literalmente está todo mundo mudando suas rotinas hoje. Então eu tenho que dizer assim, minha rotina mudou, está mudando e eu estou fazendo isso. Agora, simplesmente dizer, está tudo bem, está tudo em ordem, não é verdade, alguma mudança está acontecendo, e é nesse gancho de estamos nos renovando, reinventando, que existe uma empatia. Assim, olha como eles são safo, estão sabendo se virar, né? É isso que é o gancho importante. E não dizer está tudo bem, está tudo em ordem. Entendeu o que eu quero dizer? Acho que é um pouco essa ideia, Edson. Tem muita pergunta boa aqui, gente, eu não vou conseguir responder, infelizmente. O Jader falou, perdemos o bingo, renovamos a página no Facebook e criamos um novo site que entrará no ar dia 31/3. Ok, mas e o que você vai fazer com o bingo? Eu acho que você tinha que... O 31/3 está... No mundo atual, está longe. O 31/3 está muito longe. É semana que vem, né? Eu estou brincando, mas é efetivamente uma situação de o que eu faço, né, com essa história do bingo? Você precisa aproveitar esse gancho para dizer assim, como a gente não teve mais o bingo, estamos buscando uma alternativa X, né? Que é doe aqui, faça alguma coisa, entregamos alguma outra coisa. Gabriela, ouvi críticas considerando o crowdfunding nesse momento, oportunismo. Eu não concordo, mas gostaria de ouvir sua reflexão sobre isso. Ótimo que você tenha perguntado isso, Gabriela. Ontem mesmo, um amigo meu, que está muito envolvido também com um hospital que ele trabalha, eles fizeram... E é um hospital grande, na verdade são vários hospitais, né? Eu não vou falar o nome para não queimar o filme com ele, mas... E eles fizeram um banner todo bacana, enfim, e um número da conta com o escrito o número da conta, o código, né? Agência, conta, número do banco, enfim. Que eu falei assim, cara, não faz isso. Ou seja, hoje em dia, as pessoas... O que eu vou fazer com esse dado? Vou ter que agora redigitar e o número dá errado e o CNPJ não confere, porque na possível não tinha nem... Era um banner, não precisava nem fazer um copy-paste, né? Põe um botão de algum lugar, pega um crowdfunding, pega uma vaquinha, vai um PayPal da vida. Não, porque eles estão cobrando por fazer isso, né? Gente, tem umas que nem estão cobrando nesse exato momento, tá? Mas não é essa a mentalidade que a gente tem que ter. Você prefere ter 95%, né, de uma arrecadação de 100 mil reais ou 100% de uma arrecadação de 10 mil reais? Entenderam a dinâmica? Ou seja, é melhor 95 mil reais ou 10 mil reais? Né? Uma me custou 5%, outra me custou 0%. Então, o que a gente tem que entender sobre a dinâmica, por isso que a pergunta é muito boa, Gabriela, sobre crowdfunding, ou sobre vaquinha, ou sobre o PayPal, ou sobre cartão de crédito, que tudo isso eles têm um custo. Que o que eu estou pagando é pela comodidade. Eu estou pagando para facilitar a vida do doador. Porque ele simplesmente tem que apertar um botão. Eu vou dizer a minha experiência própria, pessoal, Marcelo. Eu tenho PayPal. Há muitos anos tenho PayPal e tenho os cartões de crédito, evidentemente. Todo aquele site que que existe a opção de contratar PayPal, eu compro via PayPal. Por quê? Porque eu só preciso digitar a senha. E ainda por cima, no meu Mac e no meu celular, que tenha o touch, nem isso. Porque já está configurado no touch. Por que eu uso o PayPal, então? E pago para ele, evidentemente que eu pago um custo para ele. Quer dizer, na verdade, em loja nem paga, né? Quem paga o custo é a empresa. Mas eu quero dizer assim, o que a gente tem que entender é a facilidade para. Então, o que eu discuti com meu amigo ontem esse processo, você está fazendo uma economia burra, né? Que eu não quero pagar nada, então por isso o cara coloca o número da senha. Só que o fato de só colocar o número do banco, o número da conta, eu vou ficar com preguiça de doar, como fiquei em várias situações, e um monte de gente, e um monte de vocês, eu sei que tem essa situação, então peço desculpas pela honestidade, mas gente, e isso também muda agora, aproveita que está em casa, vai no PayPal, vai no PagSeguro, isso você pode fazer online. Isso tem um custo? Tem, é o custo deles, eles vivem disso, mas isso gera uma facilidade para o doador. Eu só clico um botão, preencho logo que precisa preencher e doei.
Isso que a gente tem que entender a facilidade. Imagina se hoje as lojas online fossem no sentido, comprei as meias, comprei a pizza, então tudo bem. Agora você deposita no banco tal e me confirma o comprovante de depósito para que eu possa então chamar o motoboy e entregar a pizza para você. Não faz sentido, ou seja, tem que ser facilitado. Isso tem um custo irrisório. Porque o que eu ganho em escala em relação à quantidade de gente que entra porque é fácil é muito superior ao custo que eu teria se fosse só de um, entendeu? Então, obrigado pela pergunta, Gabriela, porque eu queria colocar esse tema mesmo. Que mais? Tem muita gente entrando aqui também nova com perguntas novas, eu estou indo lá para baixo. A Cristina já respondi, vamos voltar um pouco lá para cima, o que a gente tem de novidade? Suzana, vou ler aqui enquanto falo. Somos de Guarulhos, nossos educadores estão também realizando atividades com os atendidos à distância, legal, para não perder o contato com o público e ver as suas necessidades nesse momento. Sobre captação, temos seguido os conselhos que aprendemos com você, legal, e demais captadores, porque até então as despesas da ONG continuam. Obrigada pelas dicas e orientações. Então, Suzana, muito boa a sua colocação, porque é realmente isso. Eu imagino, e aí, claro, isso vai depender de ONG para ONG, isso é uma situação que eu vou falar, vai ser a minha opinião mais amanhã no do gestão de crise, que é o seguinte, tem muita gente aí que... muitas pessoas, né, profissionais que trabalham nas organizações que estão agora tendo que justamente lidar com isso, fazer o máximo que eles podem à distância. E às vezes isso não dá, às vezes isso é impossível, às vezes eu estou atendendo público que não tem internet ou vou fazer via WhatsApp, enfim. Eu sei que cada um tem os seus dilemas e problemas, eu não quero aqui dizer ser dono da verdade em nada, porque eu sei de fato onde o problema bate, né? Então, para cada um tem as suas questões. A minha sugestão, humilde sugestão nesse aspecto é, se você consegue aproveitar essa situação de home office, dessa turma sua, que você não vai demitir, imagino eu, espero que não, que possa ser reorganizado nessas próximas 2, 3 semanas, que você possa fazer um rápido treinamento, uma situação para eles de como poder dividir essas tarefas, de ligar para doadores. Uns vão chiar, mas eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso não é a minha função. É verdade. Não era função nossa estar em casa também com coronavírus. Ou seja, é diferente para todo mundo. Então, volto a dizer, é uma questão, cada gestor vai saber como administrar isso. Mas a minha sugestão é aproveitar essa turma em casa para fazer isso. Manda WhatsApp, escreve coisa. Não sei com o que falar para o doador, eu fico envergonhado. Escreve artigo, então. Né? Escreve artigo sobre o que você faz para que a gente possa disponibilizar. Reorganiza essa sua cultura que antes era focada quase 100% no atendimento, e agora é um momento de, também tem atendimento se possível, mas também quero trabalhar com captação da melhor forma possível, porque a forma que você tem tá todo mundo vendo que a água está batendo na bunda. É isso a questão que a gente precisa colocar. Essa urgência da mobilização nunca existia antes. Né? Eu sempre falava para as pessoas, vamos trabalhar com indivíduos e tal, mas veja bem, não, porque não, ok, mas no final não faziam, então não, o foco maior nosso é empresas, incentivo, que dá mais dinheiro, é verdade, dá mais dinheiro, mas é numa situação como a que a gente está vivendo hoje, e eu não quero falar eu te disse, porque seria ruim da minha parte, mas é quase isso, né? A situação que a gente está vivendo hoje é complicado. Vocês acham que o Médicos Sem Fronteiras está com problemas? Tem problemas, mas são de outro nível. Existirá uma redução, mas não que vai atrapalhar salários, contratação. O Greenpeace está com problemas? Não, porque eles estão aí com quase 100 mil doadores e vão perder 2 mil doadores? Não, mas vão manter 98 mil doadores. Ou seja, existe efetivamente a importância do indivíduo como contribuindo com isso. Com a dificuldade adicional, como eu disse, que neste exato momento, você chegar para um cara e falar assim, doa para o meio ambiente, eu falo, não, eu quero doar para comprar um respirador para o hospital. Então, não é um momento bom de pedir, porque está todo mundo focado no problema principal, que de fato é o principal, por isso que lá atrás era um momento bom de pedir. Já que não dá lá, neste momento, fideliza os que você tem. Conversa com eles, porque é a hora. Porque vão chegar neles os pedidos de outras situações e passa a ser uma concorrência. Não uma concorrência do mal, mas uma concorrência. Por isso a história da Brastemp. Você precisa ser a Brastemp do seu doador. A Brastemp do doador, né? Você precisa ser essa pessoa. Então, eu dividiria, em resumo, nesses 2 momentos. Focar, fidelizar os doadores que você tem hoje, muito próximo mesmo, não manda e-mail coletivo, não.
A não ser que você tenha milhares, mas eu imagino que não seja o caso da grande maioria aqui. Liga de um em um, manda um e-mail de um em um, consegue o dado dele, conversa, troca figurinha. Não precisa ter uma solução, não precisa mostrar que está tudo bem, está tudo lindo. Ao contrário, não precisa também se desesperar. É um equilíbrio tênue entre não é desespero e nem dizer que está tudo bem. Mas é a real que todos nós estamos vivendo. Essa é a vantagem. Todos nós estamos vivendo dificuldades. Eu tenho as minhas, você tem as suas, o doador tem as dele, cada um tem as suas dificuldades, né? Então isso nos humaniza também, né? Gente, eu pensava fazer isso aqui durante meia hora, já estamos chegando em uma, não queria me estender muito. Então, vamos fazer o seguinte, eu queria fazer uma última pergunta aqui de novo para vocês de como estamos, que você possa escrever aqui, então, para que a gente possa ter esse colo um ao outro, né? E dizer agora do seu íntimo, não da organização, mas como é que você está? Fez bem essa conversa aqui? Vale a pena a gente tenha outro, que a gente tenha mais coisas do tipo? Continua desesperado? Está mais calmo? Está esperançoso? Né? Como é que a gente vai trabalhar isso aqui junto? Porque a gente tem muito pela frente ainda, né? Eu prometo dar o meu possível nesses momentos que estão aqui. Esse era só esse como estamos para a gente ir sentindo. Eu vou mandar para vocês o replay disso, como eu falei, para quem não consiga assistir direito. Esses links que eu mandei de alguma forma também, e o link que eu acabei nem começando a falar, porque só as perguntas que vocês deram já eram suficientes, que era do coronavírus e a jornada, que tem um monte de respostas interessantes, eu vou colocar também de uma forma que vocês possam ler tanto as perguntas como as respostas. Mas, primeiro isso, ou seja, como é que estamos, como é que vocês estão, como é que vocês estão, principalmente depois dessa nossa hora juntos, e vamos que vamos, acho que a gente tem que seguir aí, né? Vamos sair mais fortes. Pablo está desmotivado, mas tem uma luz no fim do túnel. Tem sim, Pablo, acredite, cara. Tá todo mundo meio em choque com o que é isso, mas a gente vai sair dessa, vocês sabem, né? Vamos em frente. A Patrícia acalmou, será maravilhoso, vamos em frente, que bom. Esperanças, muito legal. Gratidão. Muito bom, gente. Que bom. Vamos seguir então. Volto a dizer, convido vocês tanto para a palestra para o webinar de amanhã, que é uma conversa mais sobre gestão de crise. Convido também para a jornada da captação, que é a semana que vem. São 3 aulas longas, bem explicadas, do que eu fiz aqui meio correndo, lá de forma mais estruturada. Enfim, e as várias coisas que vão surgindo. Fomenta, tem esse material muito bacana também, que vale a pena vocês irem. E continuamos juntos. Eu acho que a gente vai aproveitar essa crise também para estar mais conectado do que nunca. Então, acho que isso também é bom. Grande abraço. Fecho então por aqui. Hora de se ajudar, é isso aí, Carla. Muito bom. Vou fechando, tá bom? Valeu. Vocês vão receber uma cópia de tudo isso aqui. Até mais. Tchau, tchau.